Olá, que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade. Você está ansioso para o ano de 2024? Você sabe o que acontecerá em 2024? Nós temos visto já muitas pessoas comentando sobre o que vai ser o ano de 2024, visto o ano de 2023 ter sido um tanto difícil. Guerras em vários lugares, tivemos também muitos desastres na natureza, economia abalada, dinheiro que tem perdido seu valor e tantas outras coisas acontecendo no mundo que nós vivemos. Fora isso, nós temos visto literalmente o que Jesus disse, o amor da maioria se esfriando. E nós não vemos apenas o amor por Deus se esfriando nas pessoas, mas o amor pelo próximo, o amor pelo semelhante. E isso tudo são sinais de que Jesus Cristo está muito próximo. Eu não estou dizendo que Ele vai vir até o final do ano que vem, eu não estou dizendo que Ele virá daqui a 100 anos ou 200, eu não sei a hora que Ele virá. Nenhum de nós sabe. Pode ser agora, pode ser daqui a alguns instantes, nós não sabemos. O que nós sabemos é que precisamos ter uma vida prudente, certo? E eu acredito que o ano de 2024 você precisa ser uma pessoa muito prudente em vários aspectos, certo? Algumas coisas até eu não irei falar agora, eu irei deixar para falar na noite de amanhã, que nós teremos o culto da virada, a noite dos decretos proféticos, onde eu estarei falando de algumas coisas que Deus tem me mostrado e tem me revelado. Mas através dessa palavra aqui, eu quero falar um pouco sobre o que eu vejo, não só sobre o ano de 2024, mas sobre o ano de 2025 e também aí à frente e o quanto Deus nos permitir. Entendendo que as previsões, você olhar para o futuro, você ver as coisas que estão acontecendo, faz você entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, sim, que Jesus pode voltar a qualquer momento, sim, mas nós devemos entender para onde o mundo está caminhando, para onde as coisas estão caminhando, porque a disparidade econômica está cada vez maior. E nós temos que entender que com isso nós vamos ter que aumentar a nossa vigilância quanto às coisas que estão ao nosso redor. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus para você, porque nós temos visto tantas previsões negativas em relação a 2024, assim como eu ouvi em 2022 sobre 2023, e realmente 2023 não foi um ano muito fácil. No entanto, grande parte das previsões não tem acontecido, e algumas têm acontecido, e daí você pergunta, então, estão certas? Olha, uma coisa que eu sei é que Deus é o único que conhece o futuro, totalmente, na sua totalidade. Nós podemos ter relances do futuro, nós podemos ter sonhos futurísticos, premonitórios, nós podemos ter visões premonitórias, futurísticas, nós podemos ter entendimentos espirituais, como o próprio déjà vu. No entanto, nós temos que compreender que a nós não compete conhecer completamente o futuro, mas perceber para onde as coisas estão caminhando, certo? Perceber para onde as coisas estão caminhando. Por exemplo, eu acredito, certo? Que ao longo dos próximos anos, se nós vimos a ciência dar um salto até aqui, um salto, tanto na questão da medicina, quanto na questão de interação do ser humano, porque o mundo está muito conectado hoje, nós veremos isso ainda mais nos próximos anos, certo? Nós veremos isso ainda mais, e isso me leva a ficar mais ainda vigilante, porque vai ser muito rápida a resposta
a resposta interativa, eu posso dizer, dos computadores, a resposta interativa do artificial, sabe, das inteligências artificiais e tantas outras coisas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Só que eu também tenho que usar essas ferramentas, né, para o meu benefício. Eu tenho que usar essas ferramentas tanto para pregar o evangelho, né? Você que trabalha aí também pode usar essas ferramentas também para o seu trabalho, então as coisas vão melhorar em alguns sentidos. No entanto, nós temos visto que a tendência do mundo está em não dialogar. A tendência das pessoas está em não dialogar. E quando elas conseguirem dialogar, quando as nações conseguirem dialogar, então um governo maior, que não vem de Deus, começa a manipular muitas coisas. Daí sim, os ponteiros dos relógios vão acelerar de uma maneira muito rápida, extremamente rápida, para a volta de Jesus. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que é Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A Bíblia diz que nós não podemos andar preocupados com o amanhã. Eu já ouvi, as pessoas estão comentando comigo, me mandando mensagens dizendo, profeta, eu ouvi aí previsões de doença, previsões de terremoto, previsões disso, previsões daquilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O homem, ele pode ter relances por causa da revelação que ele tem, mas ele também pode estar buscando isso de uma fonte, e uma fonte que não vem de Deus, certo? A diferença de adivinhação para profecia e revelação é a fonte. Você tem que entender isso. A diferença. Todas as profecias bíblicas se cumprem na sua integralidade. Todas as profecias. Agora, uma adivinhação que tem uma extração de uma outra fonte. Você tem que ter cuidado, porque o diabo, para poder atuar no mundo espiritual sobre uma cidade, sobre um estado, sobre um país ou de maneira global, ele precisa impartir o medo na vida das pessoas. O medo, ele é, eu posso dizer, a chave mestra que o inferno usa para poder soltar os demônios, soltar as doenças e outras coisas. Então ele tenta gerar medo no coração das pessoas. E eu quero afirmar isso, eu não estou aqui simplesmente jogando palavras, eu estou afirmando que quanto mais você vigiar em oração no ano de 2024 e tudo que você fizer, você consultar a Deus para fazer, eu tenho certeza que você vai ser guardado de muitas coisas. Aí você diz assim, puxa profeta, e esses rumores de guerra que nós ouvimos, essas situações que nós... Bem, os conflitos do ano de 2023, eu acredito que ainda eles vão perdurar em 2024, certo? E acredito que novos conflitos, novas tensões por interesses principalmente econômicos, eles vão ser algo muito, eu posso dizer, vigente ainda no ano de 2024. Mas eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe dizer, certo? Nossa vida financeira precisa de um extremo cuidado. Você precisa ser prudente com sua vida financeira, prudente com seus investimentos. Eu acredito que 2024, 2025 e 2026, certo? Vão ser anos assim que a tecnologia ela vai dar um salto gigantesco. Está aumentando, nós temos isso de ano a ano, mas 2024, 2025, 2026 nós vamos ver um verdadeiro salto, certo? E eu também entendo que Deus ele vai trazer à luz muitas coisas que ficarem cobertas em 2023, 2022 e 2021. Eu acredito que Deus vai trazer à luz muitas coisas que estavam encobertas. Daí você me pergunta, profeta, em que área?
eu acredito que coisas que as pessoas sempre perguntaram, indagações, vai vir à tona, certo? Deus vai trazer muita luz, muita verdade às coisas. E como eu disse, eu vou poder usar algumas ferramentas para poder chegar a mais pessoas, para levar o Evangelho. Então eu preciso me posicionar para que isso aconteça e eu possa estar em um lugar onde eu veja não apenas o mundo físico, mas o mundo que está conectado, certo? Aí você diz assim, puxa, profeta, e esses terrores naturais, essas coisas, bem, eu acredito que a terra geme, certo? A terra geme por causa do pecado do homem, por causa muitas vezes da ingratidão do homem com Deus e da ganância. Então, esses fenômenos naturais, eles tendem a aumentar nos próximos anos. No entanto, nós devemos também orar a Deus, porque a intervenção de Deus pode mudar qualquer coisa. A intervenção de Deus pode mexer na natureza. A intervenção de Deus pode mudar em um decreto. A intervenção de Deus pode mudar uma guerra. A intervenção de Deus pode mudar uma história. Por isso que a Bíblia diz, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, eu poderia dar muitos nomes para o ano de 2024. Todo ano a gente declara uma palavra profética sobre 2024, mas eu acredito que o ano de 2024 tem que ser um ano da prudência, sabe? E quando eu digo da prudência, eu não estou falando que algo ruim vai acontecer, mas eu estou dizendo que tudo que nós fizemos precisa ser, como Jesus disse, senta e calcula o custo. Senta e calcula o custo. Acredito que nisso se resume muita coisa. Senta e calcula o custo, certo? Eu também acredito que na questão econômica, sabe, quem está aguardando oportunidades na questão econômica, 2024, 2025, muitas oportunidades virão. Muitas oportunidades virão. Agora, olhando para o lado espiritual, eu acredito que se a igreja começar a orar mais e se a igreja começar a se render mais em oração e ter intimidade com Deus e trocar as farpas pela oração e pela meditação na palavra e também pelo evangelismo, Deus vai fazer grandes coisas na igreja, certo? Nós temos que estar com a nossa visão focada no que Deus tem para o nosso futuro. Então, pare de ouvir decretos de coisas ruins, pare de ouvir previsões malditas, previsões negativas. Sabe por quê? Porque o inimigo opera no medo. É tudo que o inimigo precisa. O medo, quando ele generaliza, ele abre espaço no mundo espiritual para que coisas espirituais se manifestem e ajam. Então coloque sua fé em Jesus Cristo, mantenha sua vida em Deus, tenha prudência nos seus investimentos e comece a ver como a tecnologia ela vai dar um salto nos próximos 3 anos, mais do que você viu em toda a sua vida, certo? E a interação entre os homens vai aumentar de maneira gigantesca e extraordinária. Eu deixo essa palavra ao coração de vocês, certo? E amanhã na virada eu estarei falando um pouco mais sobre algumas coisas e eu gostaria de pedir que você que está aí nessa palavra profética, que você deixe a sua curtida e compartilhe com outras pessoas no nome de Jesus Cristo. 18 horas nós teremos uma oração. Hoje eu não vou ficar aqui para dar direção profética para você. Quero falar um pouco aqui também do meu livro Top 50 Sonhos. Eu acredito que nos próximos anos Deus vai visitar o homem ainda mais em sonhos, certo? E vai dar estratégias para o homem que não podem ser ignoradas. Por isso que você
Aprenda sobre como que Deus fala, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Se você puder deixar sua curtida nesse vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas, faça isso. Como disse Jesus, não se preocupem com o amanhã. Amém? Não se preocupe com o amanhã. Se você está orando, tudo está nas mãos de Deus. Continue orando e seja prudente, não tome atitudes sem antes consultar a Deus. Deus abençoe a todos, paz e prosperidade. Compartilha com pelo menos 10 pessoas. E você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal e vamos andar juntos. Deus não une pessoas, une propósitos. Que Deus te abençoe e até mais.